Como saber se um homem vale a pena desde o primeiro encontro? Oi, amigas! Esse é um vídeo bem prático aqui, uma conversa de coisas que eu me atentaria desde o primeiro encontro com o homem, que são sinais, algumas coisas que você pode observar para você conseguir saber se é um cara que realmente vale a pena você continuar saindo com ele, investindo seu tempo, ou se é um cara que, assim, só tá ali só pelo momento, não quer nada sério com você e não vale a pena você continuar insistindo nesse tipo de cara. Porque muitas vezes, em um primeiro encontro, tem algumas coisas que acontecem, algumas atitudes que são tão subjetivas que muitas vezes a gente não percebe que isso é a tal da red flag, sabe? Todo mundo fala. Então, e é justamente sobre essas pequenas coisinhas que eu vou trazer aqui pra vocês. E eu não vou nem pedir pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, porque eu quero que seja uma coisa espontânea, sabe? Porque vocês vão ver que são algumas coisas que eu vou falar que realmente, se você presta atenção, isso vai te poupar tanto tempo. Mas vamos lá. Você marcou um primeiro encontro com um cara, saiu com ele. Como que você deve agir? A primeira coisa que você tem que fazer é ser uma pessoa muito observadora das pequenas atitudes que esse cara vai ter. Você não tá lá só pra você curtir o momento, pra você demonstrar ser você mesma e ponto, acabou. Não, a não ser que você não queira, não esteja procurando um relacionamento. Só que esse não é o público que eu falo aqui. Aqui realmente eu estou falando com mulheres que querem construir um relacionamento. Então, imagina que o seu caso seja uma pessoa que quer construir o seu relacionamento. No primeiro encontro, o que você tem que fazer é observar o cara de diversas formas. Entender que o valor daquele cara não tá no discurso que ele tem, e sim no comportamento. Até porque falar, muita gente fala muita coisa, ainda mais no primeiro encontro, que muitas vezes se você não conhece a pessoa, se você não tem amigos em comum, não conhece a família, a pessoa pode falar várias coisas pra você e você pode acabar acreditando. Só que você tem que observar muito do comportamento que aquela pessoa tem. E quando eu falo assim, você tem que, não é que você tem que fazer, é uma dica que eu realmente daria pra todas as minhas amigas. Você tem que fazer isso porque vai ser melhor pra você. Você tem que fazer isso porque foi uma coisa que eu fiz, deu certo pra mim e eu acho que vai fazer sentido pra você. Não entenda isso como uma pessoa autoritária, sabe? Não quero ser assim com vocês. Então, algumas coisas pra você observar logo de cara. Marcou de sair com o cara. Ele propôs te buscar em casa, e isso é uma green flag, vamos falar assim, sabe? Uma bandeira muito verde. Poxa, o cara, se ele tem carro, né? Ele te propôs buscar em casa? Pô, legal. Agora, se ele não tem carro, eu acho válido ele não te buscar em casa. Porque, por exemplo, eu acho que foi meio chato uma situação dele pedir um Uber pra passar na sua casa pra te buscar pra vocês irem, sabe? Eu não gostaria muito do filme, eu preferiria realmente eu chegar no lugar. Mas enfim, se ele tem carro, ele propôs te buscar? Legal. Qual foi o lugar que ele escolheu pra vocês saírem? Ele escolheu um restaurante, um parque, um cinema, algum lugar assim, realmente que convém vocês trocarem ideia, vocês terem conversas, ou ele escolheu numa festa, num bar que é muito barulhento? Se for essa segunda opção, muito provavelmente o que ele tá querendo não é realmente te conhecer, é simplesmente um primeiro encontro com segundas intenções. Outra coisa, no horário que ele marcou, ele foi pontual? Ele chegou no horário que ele falou? Ele foi organizado com o que ele combinou com você? Ele falou, ó, vamos pra tal lugar, vamos chegar a tal hora, e ele realmente cumpriu aquilo? E ainda nessa parte de marcar o encontro, tem outra atitude que eu acho assim bem legal de você observar, é se foi o cara que tomou a iniciativa de falar, ó, vamos para tal lugar, tal hora. Isso demonstra que ele é um cara decidido, e isso aí já muda muito o jogo. Você consegue entender que tipo de homem ele é. Se é um cara que num relacionamento ele vai ser aquele cara que vai te trazer segurança, que vai tomar decisões, que vai te ajudar com as coisas, ou se ele é um cara que vai jogar tudo pra cima de você. Então vamos supor que você tá marcando um encontro com um cara, vocês estão combinando de sair, e ele vira pra você e fala, ah, onde é que você quer ir? Aí você fala assim, você até fala um lugar, ele fala, ah, pode ser, que horas que você quer? Tarará. Aí você pergunta pra ele, não, mas o que você acha? Ele, ah, acho que pode ser. Sabe aquela pessoa meio morna? Isso já é uma coisa ruim antes mesmo de você encontrar com o cara. Agora vamos pro encontro em si. Vocês estão lá no encontro, vamos supor que seja um restaurante. Como que ele trata as pessoas que não têm nada a oferecer? Ou seja, como que ele trata, por exemplo, o garçom do local? Gente, isso fala muito, muito, muito sobre a pessoa. Isso é uma coisa que eu fiquei super reparando no Thiago no nosso primeiro encontro, que a gente foi pra uma pizzaria que era meio uma padaria, só que um lugar bem romântico, tinha um monte de luzinha, enfim, um lugar bem lindo que ele escolheu. Isso é uma coisa que eu fiquei reparando muito no Thiago. Como que ele tratava os garçons do local? Ele era respeitoso ou ele era aquele cara super autoritário que tratava de qualquer jeito? Isso conta muito, porque isso demonstra humildade no cara. Eu não gostaria de entrar em um relacionamento com um cara que é soberbo, egocêntrico e nada humilde. Não sei vocês, mas já fica aí uma red flag pra vocês observarem logo no primeiro encontro. Outra coisa, no primeiro encontro, ele te escuta ou ele é um cara que só fica falando de si mesmo? Gente, não tem coisa pior.
Você vai no primeiro encontro com o cara e parece que é sobre ele, parece que ele tá lá pra dar uma palestra pra falar sobre a vida dele, as conquistas dele, o dinheiro que ele tem, tudo que ele tem. E você fica assim, legal, mas e aí? Fica uma coisa muito chata e já demonstra que é uma pessoa que é muito egocêntrica. Então, se é um cara que não pergunta sobre a sua vida, não se interessa em conhecer mais sobre você, te faz perguntas sobre a vida mesmo, tipo, qual que é o seu sonho, quantos filhos você quer ter, o que você tá fazendo agora, você tá gostando do seu trabalho, da sua faculdade, sabe, que se interessa por você, se é um cara que não tem essas perguntas, você já pode ficar de olho que ou é um cara que em um relacionamento vai ser muito superficial, ou é um cara que foi para aquele primeiro encontro apenas com segundas intenções. Se é que vocês me entendem. Outra coisa, ele é um cara que nesse primeiro encontro, ele fica se justificando demais. Por exemplo, é que eu tô desempregada agora, mas é porque foi culpa do meu patrão, que ele fez isso comigo. Ou então, é que eu tô brigado com a minha mãe, mas é que foi culpa dela, ela fez isso comigo, eu fui muito oprimido, eles são muito difíceis comigo. Você já pode começar a suspeitar. Se é uma pessoa que começa a se justificar, se vitimizar em várias áreas da vida e sempre terceirizando a culpa, fica o alerta aí que pode ser que a próxima pessoa que ele conversa, ele vai falar de você, vai falar, foi culpa dela porque ela fez isso, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nesses sinais. Outra coisa, ele é uma pessoa que tem opiniões próprias ou é uma pessoa extremamente genérica que só fala as opiniões que todo mundo tem. E isso é uma coisa que, inclusive, tá meio raro hoje em dia, sabe? Eu vejo que muitas pessoas têm medo de expressar suas próprias opiniões porque tem medo de desagradar a outra pessoa. Então, por exemplo, uma pergunta que eu super faria em um primeiro encontro, eu acho que eu não fiz essa pergunta pro Thiago, mas eu puxei esse assunto com ele pra eu entender melhor qual que era a opinião dele sobre isso. Eu puxei um assunto sobre feminismo, pra entender qual que era a opinião dele sobre isso. Se ele fosse uma pessoa genérica, que tem opiniões como a maioria das pessoas tem, ele falaria, não, eu apoio o feminismo, eu acho que as mulheres têm que realmente ser feministas, é muito bom pra elas, têm que lutar pelos seus direitos, sendo que se ele fizesse isso, seria uma coisa que com certeza me afastaria dele, porque não é o que eu penso, eu não apoio o feminismo. E mesmo que seja um cara, vamos supor que ele apoia o feminismo, tô usando esse tema, apoia o feminismo, se ele tem algumas opiniões válidas, com argumentos que realmente fazem sentido, vale a pena você escutar ele e falar, caramba, pelo menos ele tem opinião própria, mesmo que eu não concorde com ele. E aí vocês podem até debater sobre isso e vira um assunto a mais pra vocês, sabe? Então, se é um cara que tem opinião própria, já é uma green flag, vou colocar assim, ó, green flag e red flag, já é uma green flag, ter opiniões próprias. Bom, outra coisa, se é um cara que não fica tentando te impressionar o tempo inteiro, nossa, sabe aquele cara fútil, que toda hora ele quer te impressionar com alguma coisa, falar sobre o carro dele, sobre a vida dele. Isso é chato também no primeiro encontro, sabe? Não tem necessidade. Outra coisa, como que esse cara conduz o encontro? Ele toma as iniciativas ou ele deixa tudo na sua mão? Isso começa lá do começo, que nem eu falei pra vocês. No momento que ele te chamou pra sair, foi ele que escolheu o restaurante? Foi ele que marcou o horário? Ele te buscou em casa? Ele chegou pontualmente? Ele tomou a iniciativa de fazer as coisas? Na hora de, por exemplo, pedir a comida, ele também tomou a iniciativa? Eu não tô falando que tem que necessariamente ser o cara que vai decidir tudo. Não, mas ele tem que demonstrar ser uma pessoa que toma iniciativas. Isso é uma coisa fundamental. Quando você se casa com um cara e ele é um cara que toma iniciativa ou não toma iniciativa, você vê como que essas pequenas atitudes lá no começo fazia toda a diferença você prestar atenção. Porque senão, no final das contas, vai sobrar tudo pra você e você vai ter que virar o homem da relação a longo prazo. Só pra vocês verem um pouco de como que é o efeito de causa-consequência nessas pequenas atitudes. Outra red flag pra vocês prestarem atenção. Durante esse primeiro encontro, ele é uma pessoa que parece estar com muita pressa. E isso eu já começaria a prestar atenção lá no começo. Ou então, ele comentou com vocês de vocês irem pra casa dele depois, ou então, pior ainda, pra um motel. Gente, isso é uma red flag, assim, gigantesca. Maior de todas. Não tem red flag maior do que isso. Porque eu realmente acredito que um cara que quer te levar pra casa dele, pra cama, né, pra um hotel, no primeiro encontro, é um cara que ele não está buscando um relacionamento sério. E mulheres como nós, que queremos um relacionamento sério, é o tipo de cara que a gente não vai levar pra frente. Então, se logo no começo do encontro você vê que é um cara que tem pressa, ou então que ele comenta de vocês irem pra casa dele depois, minha filha já manda mensagem assim pra sua mãe e fala, mãe, preciso que você me ligue falando que deu um problema e que eu preciso de ir embora. Já vai embora pra casa e vida que
segue. Não continue insistindo nisso, porque você vai ser simplesmente só mais uma. Não pense que você é o alecrim dourado, que aquele cara falou, ai, é só essa que eu quero levar para a minha cama, é só essa que eu vou levar para a minha casa. Muito provavelmente esse é o tipo de cara que toda semana tá saindo com uma diferente pra fazer a mesma coisa. Então, enfim, o que eu quero passar aqui pra vocês é pra vocês prestarem atenção nessas pequenas coisas, porque um primeiro encontro é o primeiro passo mais importante pra vocês construírem uma relação. E tem muitas meninas que acabam entrando em relacionamentos ruins pra elas por simplesmente não prestarem atenção em pequenas atitudes no primeiro encontro, que se elas tivessem prestado, teria poupado muito tempo delas, não teriam feito elas entrar nessa furada. E além de tudo isso que eu falei, tem essa questão do feeling também. Então você vai sentir. Muito provavelmente quando você sai com o cara pela primeira vez, você sente se é um cara legal, se é um cara de valor, um cara de família, se é um cara que quer construir um relacionamento ou se ele tá ali só pra te usar com o intuito de te pegar aquela noite, ir embora e é isso e acabou. Você consegue sentir isso. Então, enfim, amigas, essas são algumas dicas que eu gostaria de dar pra você. Se você vai para um primeiro encontro, se você teve um primeiro encontro recentemente, eu acho que pode clarear muito a sua cabeça. Espero que tenha feito sentido pra você, te ajudar em alguma coisa. E é isso. Beijos.